Oi, pessoal! E aí, vocês tentaram resolver as questões da atividade passada? Eu espero que sim. Vamos agora aqui conferir e avaliar o gabarito dessas questões. Primeira questão. A velocidade de uma partícula se movendo ao longo do eixo x varia de acordo com a expressão v igual a 40 menos 5t ao quadrado, onde v é dado em metros por segundo e t é dado em segundos. O movimento é ao longo do eixo x. Item A. Encontre a aceleração média no intervalo de tempo t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Item B. Determine a aceleração em t igual a 2 segundos. A aceleração média é dada pela variação da velocidade, ΔV, sobre ΔT, sobre a variação do tempo. Então, é ΔV sobre ΔT te dá a aceleração média, como a gente já viu em sala, já discutiu isso aqui. No item B, ele quer a aceleração em t igual a 2 segundos. Então, ele quer naquele instante de tempo. Então, ele quer a aceleração instantânea. E a aceleração instantânea, nós vimos que ela é o limite, quando ΔT tende a zero, do ΔV sobre ΔT. Então, esse limite, quando ΔT tende a zero, do ΔV sobre ΔT, nada mais é do que a própria definição da derivada. Então, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, A é dv dt. E você substitui depois o tempo t igual a 2. Então, com isso, a gente consegue resolver essa questão. Vamos lá. Primeira questão. A velocidade, que eu vou escrever Vx, só para deixar claro que está ao longo do eixo x, no ponto A, é só substituir o tempo t, 40 menos 5t ao quadrado, no ponto A, vai ficar igual a 40 menos 5, que multiplica esse tempo inicial A, que é 0, ao quadrado, que vai ficar 40 menos 0, que dá 40 metros por segundo. O Vx no ponto B, basta substituir o tempo TB, 40 menos 5 vezes o TB ao quadrado, vai ficar 40 menos 5, esse tempo B é 2 ao quadrado. Então, isso aqui dá 40 menos 5, que multiplica 4, né? Então, fica 40 menos 20, fica 20 metros por segundo. Então, a aceleração média vai ser igual à variação dessa velocidade, que é Vx final menos Vx inicial, dividido pela variação do tempo, que é o t final menos c inicial. Eu estou escrevendo aqui o índice x só para identificar que está, explicitar que está ao longo do eixo x. Então, fica 20 menos 40 metros por segundo, dividido pelo ΔT, que é 2, né? Que o tempo final é 2 segundos menos 0 segundos. Então, isso aqui fica 20 menos 40, que dá menos 20, dividido por 2. Então, a x médio é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, que fica menos 20 dividido por 2, que dá menos 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração média, que é o que ele pede no item A. Item B. A aceleração em t igual a 2 segundos. Ele quer a aceleração instantânea. A velocidade é 40 menos 5t ao quadrado. A aceleração instantânea é a derivada, como a gente comentou já em sala, da velocidade em relação ao tempo. A derivada de 40 aqui é 0, que é uma constante, fica menos 5 vezes a derivada de t ao quadrado, que é 2t. Então, menos 5 vezes 2t dá menos 10t. Só derivar esse termo aqui. Então, substituindo, a aceleração é igual a menos 10t. Então, substituindo o tempo t igual a 2 segundos, temos que a aceleração é igual a menos 10, que multiplica 2, que dá então, menos 20 metros por segundo ao quadrado. Então, note que a aceleração instantânea é diferente do valor da aceleração média. A aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, do intervalo de tempo. E a aceleração instantânea é naquele instante de tempo. Espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. Segunda questão. Um jato pousa em um porta-aviões a uma velocidade de 63 metros por segundo.
qual é sua aceleração, presumida constante, se ele parar em 2 segundos, porque um cabo de aço prende o jato pelo gancho de retenção e faz com que ele pare. Item B. Se o jato toca o solo em uma posição x é igual a zero, qual é a sua posição final? Você já deve ter visto um jato pousando naqueles navios porta-aviões, seja em filmes ou naqueles shows de televisão, onde o jato ele vai parar em um tempo muito curto porque um cabo é usado. Se você fizer uma leitura cuidadosa do enunciado do problema, essa leitura te revela que, além de saber a velocidade inicial de 63 metros por segundo, nós também sabemos que a velocidade final é zero. E como a gente supõe que a aceleração do jato é constante, a gente pode modelar esse problema aqui, o jato, como uma partícula sob aceleração constante e utilizar as equações envolvidas quando nós temos o problema com aceleração constante, como a gente já viu em sala. Então, a gente tem uma expressão que envolve a aceleração, velocidade final, velocidade inicial e o tempo. E para o item A, então, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. E para o item B, ele te dá o xi igual a zero, que é quando o jato toca o solo, que é a origem do teu sistema de coordenadas, ele quer a sua posição final. Então, ele quer a tua posição quando ela varia com o tempo. Então, a tua posição final, ou seja, no tempo, depois de um tempo t igual a 2 segundos, vai ser onde? É só escrever a equação para a equação da posição, a equação que envolve o x. Então, vamos aqui utilizar essas equações para a resolução do problema. Basta aplicar essas equações. Questão 2, item A. Você tem que a velocidade final é zero, a inicial é 63 metros por segundo, e a equação, a gente tem um processo com aceleração constante, o tempo, t, né? Vamos escrever aqui todos os dados, o t é 2 segundos, então aqui esses são os dados que a gente vai substituir nas equações que envolvem o problema de aceleração constante, equações da cinemática, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é zero, a velocidade inicial é 63, mais a aceleração vezes o tempo de 2. Então, a aceleração, esse 63 vai para o outro lado, vai negativo, então vai ficar menos 63 igual a 2A. O 2 que está multiplicando a aceleração passa dividindo, então a aceleração vai ser menos 63 dividido por 2. Se você dividir de fato na calculadora, dá 31,5, né? Menos 31,5 metros por segundo ao quadrado. No item B, o x é igual a zero, que é a origem do teu sistema de coordenadas, e o xf é o que ele quer encontrar. A equação que envolve a posição, a aceleração a gente já achou, que é menos 31,5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é 63 metros por segundo, a velocidade final é zero, né? E o tempo aqui é 2 segundos. Aí você olha que equação envolve esses dados que você tem aqui no problema. Qual é a equação daquela lista de equações que a gente trabalhou que envolve essas variáveis? A gente tem a equação x final igual a x inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa equação, você vai encontrar o x final, um tempo futuro, e tem todos os dados aqui. X final dá aqui a 63 metros. Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão. E vamos para a próxima. Terceira e última questão. Um carro viajando com velocidade constante de 45 metros por segundo passa por um policial rodoviário escondido atrás de uma placa. Um segundo depois de o carro passar pela placa, o policial sai atrás dele, em sua motocicleta, acelerando com taxa constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo o policial leva para ultrapassar o carro? Então, o carro ele é modelado aqui como uma partícula sob velocidade constante. E o policial ele é modelado aqui como uma partícula sob aceleração constante.
Primeiro, nós escrevemos as expressões para a posição de cada veículo, como função do tempo, porque essa posição varia com o tempo. É conveniente escolher aqui a placa como ponto inicial. Quando o policial começa a se deslocar, o carro já tem se deslocado alguma distância da placa, porque ele acelerou com velocidade constante de 45 metros por segundo. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 1 segundo o veículo se desloca 45 metros, por isso 45 metros por segundo. Então, a posição inicial do carro é de 45 metros. Então, a gente consegue escrever a equação do movimento uniforme para o carro, que é x final igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. E a gente vai escrever a equação do movimento uniformemente variado para a moto. Isso aqui, para a resolução da terceira questão. O que a gente tem aqui no nosso problema? A gente tem o carro que está a uma velocidade constante de 45 metros por segundo. Vou colocar bem aqui como sendo a placa. E aqui o policial na sua motocicleta. Então, utilizem a criatividade de vocês aí para entender isso aqui como uma moto e o policial na motocicleta. O que vai acontecer? Esse carro, ele vai ultrapassar, vai passar por essa placa. E nesse instante aqui, a gente vai marcar isso aqui. Como sendo o instante de partida. E a aceleração desse policial é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse instante aqui, nessa posição, o carro passa por aqui com uma velocidade de 45 metros por segundo. Nesse instante, o relógio começa a contar o tempo. Então, passa um instante de tempo, um ΔT, igual a 1 segundo. Passa um instante de tempo de 1 segundo para essa moto começar a se deslocar. Só que quando ele está esperando esse 1 segundo, o carro já passou. Então, enquanto ele está ali paradinho, deixando o relógio contar, rodar aquele 1 segundo, passar aquele 1 segundo, o carro já se deslocou e já está lá na frente. Quanto ele está na frente? Ora, se o carro anda 45 metros por segundo, então esse deslocamento aqui em 1 segundo vai ser de 45 metros. Então, nesse tempo de 1 segundo que o policial aguardou para começar a ir de encontro ao carro, o carro já andou 45 metros. Então, o carro tem uma posição final igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. O movimento é uniforme. Então, x final igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. X final vai ser a tua posição x. Então, aqui o carro andou 45 metros nesse intervalo de 1 segundo. Para o carro, que o movimento é uniforme, x final é igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. X inicial é 45 metros, porque ele já percorreu esses 45 metros, a velocidade é constante de 45 metros por segundo vezes o tempo. Então, essa aqui é a equação que descreve a posição com o tempo do carro. O x final, a posição futura, é o x inicial, que foi os 45 metros percorridos nesse intervalo de tempo de 1 segundo, mais a velocidade vezes o tempo, a velocidade é constante. Para a moto, a gente tem um movimento acelerado. Então, é x final igual a x inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, porque o movimento ele é retilíneo e uniformemente variado. X final vai ser igual a x inicial, que é exatamente aqui, que é o nosso marco, né, que a gente está marcando como a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, bem aqui, a gente tem o x i igual a zero, o instante x igual a zero, né, a origem do sistema, x igual a zero, então x inicial é zero. Aqui, o carro vai ter percorrido de 0 até aqui, vai ter percorrido x igual a 45 metros. Então, a gente tem essa distância do carro. Então, o x inicial da moto é zero, porque ele está ali na origem do sistema de coordenadas, né? Já para o carro, vai ser 45. Porque passa nesse tempo de 1 segundo,
O carro já vai ter percorrido 45 metros, enquanto que a moto ainda está ali parada num instante x igual a zero. Então, a velocidade inicial da moto é zero, né, vezes tempo vai dar zero. A aceleração que é 3 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ficou só esse termo aqui, né, que os outros termos dão zero. Então, fica 3 vezes t ao quadrado sobre 2. Essa é a equação. Então, x da moto, vou até escrever assim para evitar confusão. Vai ser igual a 3t ao quadrado sobre 2, né, enquanto esse aqui é o x do carro. Então, aqui, x da moto. Bom, então a gente tem o x do carro e o x da moto. A posição, né, da posição do carro e posição da moto. O que acontece se o policial vai ultrapassar o carro, né? Quanto tempo o policial leva para ultrapassar o carro? Se eles vão se encontrar, porque para ultrapassar ele tem que se encontrar, as posições vão ser iguais. Eles têm que atingir o mesmo x para se encontrar. Então, o x do carro é igual ao x da moto. O x do carro é 45 mais 45t. E o x da moto é 3t ao quadrado sobre 2. Só resolver isso aqui, esse 2 está no denominador, passa multiplicando para o numerador, vai ficar 3t ao quadrado igual 2 vezes 45 mais 45t. Agora é só resolver essa equaçãozinha de segundo grau. 3t ao quadrado é igual a 2 vezes 45 é 90 mais 90t. Passa todo mundo para o lado da igualdade. Vou dividir aqui por 3, porque aí simplifica aqui meu problema. Vai ficar t ao quadrado igual a 30 mais 30t. Passa todo mundo para o lado de cá. Vai ficar t ao quadrado menos 30t menos 30 igual a zero. Aqui acaba o problema, porque é só resolver essa equação do segundo grau no tempo. Como é que resolve? Por Bhaskara. Vamos achar as raízes dessa equação. Delta é b ao quadrado, vou fazer aqui devagar, passo a passo. Então, b, que é menos 30 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a aqui é 1, né? E o c é menos 30. Então, isso aqui vai ficar delta é igual a menos ao quadrado fica mais. 30 vezes 30 é 900, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. Então, o delta vai ser 1020. Encontrado o delta, vamos achar as raízes. T vai ser igual a menos b, só que o b ele é menos 30, né? Mais ou menos, raiz de delta, o delta é 1020. Sobre 2a. E o a vale 1. Então, t vai ser igual a 30, né? Mais 30, mais ou menos raiz disso aqui, dividido por 2. Então, aqui a gente tem duas soluções, né, matemáticas para o problema. Duas soluções matemáticas possíveis. 30 mais raiz de 1020 dividido por 2. E a outra solução é 30 menos raiz de 1020 dividido por 2. Raiz de 1020 dá 31,93. Então, é um número que vai dar negativo, T2 aqui. Então, T2 vai ficar 30 menos 31,93, vai dar um número negativo e não faz sentido um tempo negativo. Então, basta a gente se preocupar com a primeira raiz, né? 30 mais a raiz de 1020 dividido por 2 dá 30,96, que é aproximadamente 31 segundos. Essa raiz aqui é negativa, então não interessa para a gente, porque não possui significado físico. Então, como resultado, só interessa a raiz positiva, né? Tempo negativo não possui significado físico. E T1, se você colocar na calculadora, dá 39,96, aproximadamente 31 segundos. Eu estou arredondando aqui a maioria das, se vocês perceberem nas resoluções dos problemas, né?
Então, nós achamos aqui a resposta, que é 31 segundos. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão, tanto essa quanto as outras, essas questões de revisão que eu tenho passado para vocês nas últimas semanas. Bom, é isso. Mais atividades. Em breve, eu estou postando para vocês aí. Bons estudos e fiquem bem!